Como eu estava falando aí, hoje é aula de dúvidas, né? Vou compartilhar a tela aqui só para prestar esclarecimentos aí cabíveis. Então, né, eu estou aqui mostrando Petrolina, né, mas as outras, né, na verdade, não são 11, não, são 9 turmas, né? Foi estendida até dia 8/2, né, eficiência energética, porém nós já acabamos dia 20/1, né? E daí eu vou estar aqui, como eu avisei ontem, né? Eu passei um conteúdo a mais e vou estar aqui de plantão, para responder a qualquer questionamento, alguma dúvida que vocês tiverem aí relacionada à eficiência energética, tá ok? Aí por isso que eu estou deixando aqui gravando aí, né? Aproveitando aí, Antônio, você tem alguma dúvida aí? Você está conseguindo fazer os exercícios? Tenta aí. Eu vou estar aqui aguardando aqui, ó. Vocês perguntarem aí que o conteúdo já foi ministrado, né? É no cronograma aí que vocês estão vendo aí na tela. Ele já se encerrou. Você tem algum questionamento aí, Antônio? Pode falar aí. Vou estar aguardando aqui. Tem nenhum questionamento? Não está conseguindo falar aí, não? Pode falar aí. Tô aqui aguardando aqui. Eu deixei gravando, que é para os outros que assistirem aí, né? Poder acessar as dúvidas. Vou deixar aqui fechado a câmera aí, né? Perguntando, alguém se pronunciar, né? Quando o aluno ele entra aqui no Teams, ele vai ver o comentário, né, que eu deixei fixado aí, explicando que eu estou de plantão. E aí, na hora que o aluno fizer a pergunta, eu vou ligar novamente aqui o microfone, a câmera, e vou responder, ok? Então, já está registrado aqui.
lá. Deixei o comentário fixado aí, né? Eu tô aqui de plantão aí para tirar a dúvida aí. Você tem alguma dúvida relacionada aí à eficiência? Como a gente já finalizou, né? Por isso que eu deixei a tela aí compartilhando, né? A gente já finalizou aqui. Se alguém tiver Edmilson, tem dúvida aí? Berg, pode perguntar aí que a gente fala aí. Se não tiver dúvida, eu vou ficar aguardando aqui, ó. Pergunta aí, pessoal. Vocês conseguiram fazer as atividades aí? As SAP aí, ó. Estão com dúvida na 3 aí. Ontem eu falei da 3, da terceira atividade. Você tem alguma dúvida aí, Edmilson? Pergunta aí, gente. Professor, não fiz nenhum ainda. Não? Ainda estou para fazer. Eu ia até lhe perguntar se, como eu não tenho um notebook, Sim. geralmente quem me dá uma força é a minha sobrinha, mas ela também faz faculdade, e aí ela tem as questões dos trabalhos dela, as coisas dela para fazer da faculdade. Aí Uhum. tinha como essa tarefa que o senhor passou aí, fazer numa folha e tirar foto e enviar para o senhor? Tem algum Sim, problema? sim, pode. Ah, tá Pode. bom. Se não fosse lhe pedir demais, eu queria que o senhor desse uma reforçada aí nas explicações aí. Eu tô aqui no trabalho, aí conta tudo, também tenho aqui, coloca aqui. Aí, se fosse Não. possível, o senhor dá uma reforçada aí. Tá ok. Eu vou passar um pente fino aí na um, na 2 e na 3. Eu Obrigado. já até deixei elas aqui abertas aqui, né? Aguardando aí alguma dúvida. Só compartilhar aqui a tela toda. Aí eu passo um pente fino. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, né? Eu respondo. Se não tiver, a gente pega e encerra. Mas aí eu vou ficar até o horário aí próximo das 22, né? Vai tirando dúvida. Tirar o compartilhamento do navegador e agora já vou deixar as folhas aqui. Vou refazer aqui, teve um aluno aí que ele tirou, que estava tirando algumas dúvidas. Aí por isso que vocês vão encontrar aí a folha já escrita, né? Vou pôr aqui vou compartilhar a tela total, que aí vai ficar mais fácil. Então, pessoal, vou pegar aqui a atividade 1, só reforçando aqui, né? Nós temos 3 atividades, né? Uma que é denominada atividade 1, a outra é a 2, né? É parte 1, e a terceira é a 2, parte 2, né? Então, essas duas atividades, tanto a primeira quanto a última, elas dependem, né, do registro no Excel, né, do analisador de energia, que tem lá no o livro de estudos de vocês, né? Então, ele depende dessa análise que foi feita pelo analisador aqui, né? Porque esses dados aqui, ó, de potência ativa, de consumo, né, de quilowatt-hora, de potência reativa, de fatores de potência, todos foram colhidos pelo analisador de energia. Então, a primeira, por exemplo, é impossível fazer sem, né? Então, passando aqui, fazendo um recordar é viver aí, né?
Nós temos aqui o que foi retirado lá da Resolução 414, também tem da 456. Existem os chamados aí da ANEEL aí, né? A empresa de pesquisa energética. Existem os procedimentos de rede. São muitos documentos, viu? Eu não lembro nem quantas páginas que são, mas eu sei que dá mais de 1.000 páginas aí, todos os procedimentos de rede. Aí quando fala procedimento de rede, né, às vezes a gente, até né, quando eu estava lá na faculdade, o professor falava de rede, eu achava que era rede de internet, né? Mas aí basicamente, né, você tem que especificar se é rede elétrica ou se é, né, rede de internet. Às vezes, né, são intranets, né? Por exemplo, o sinal Bluetooth, né, é denominada a rede PAN, né? É a Personal Area Network. Então, a gente confundia esses termos aí. Então, dessa documentação extensa aí, né? Todas as concessionárias de energia que trabalham aí no país, eles têm que seguir esses padrões, esses ditames aí, que eles são traduzidos, né, em normas, no caso aqui, né, são comprados, são traduzidos em normas brasileiras, que por sua vez as concessionárias elas adotam essa documentação. Aí você tem desenho técnico, tem todo tipo aqui, né, por exemplo, até já deixei aberto aqui, entende-se por padrão de rede, pessoal, aqui, ó. Nós temos a NTC 05 aqui, que é a Bíblia do eletricista industrial aqui, ó, fornecimento de energia elétrica em tensão primária. No caso, essa aqui é a última atualização, né? Mas assim, essa atualização foi basicamente retirar o logo aqui da concessionária anterior, né, da Celg Distribuição, e colocar o da Enel. Vai ser praticamente a mesma coisa com a concessionária que está entrando aqui, né? Então, esses procedimentos de rede, eles estão publicados e nós encontramos lá no site da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Eles são retirados de normas, né, das DNBRs e, e as concessionárias elas adotam, né? Entende-se por padrão essas tabelas aqui são baseadas em cálculos, temos os desenhos padrões aqui, que a gente está vendo aqui uma subestação singela, né, ao tempo, um transformador monofásico, uma rede rural, né, chamada Rural Zone aqui. Aqui, ó, um fim de rede. Ah, professor, você está falando inglês aí, não estou entendendo. Calma. Cenas dos próximos capítulos. Vocês vão entrar agora, né, depois de eficiência, vocês vão com o próximo professor aí. Não serei eu que ministrarei essa aula para vocês, a de gestão da manutenção. Depois vocês vão voltar, né, para ter a aula aí a parte de sistemas elétricos de potência. Então, entende-se, pessoal, todos esses procedimentos de rede são os cálculos, são os desenhos padrões, né? Então, uma a energia aqui do primário aqui, né, desse monofásico, ele dá em média 7.965 volts. Chega no primário aqui do transformador, nós temos ele é erroneamente chamado de para-raio de rede, né? Mas na verdade ele é um DPS, ele é um supressor de surto. Na verdade, ele fica analisando em tempo real a tensão do primário. Caso a tensão do primário ela exceda, né, o padrão, o 7.965, o que que ele faz? Ele torna esse circuito normalmente fechado e desvia para o terra. Então, nós temos aqui uma medição aqui de um rural, ó, o diagrama aqui. É a mesma coisa de projetos residenciais e prediais. A diferença que é o quê? É aplicado à rede de distribuição. Aqui nós temos o desenho simplificado aqui, a chave fusível. Nesse caso aqui, esse desenho aqui não, ele não está mostrando a chave, o conjunto de chave aqui, né, explícito nessa vista aí lá do desenho técnico, né?
a saber, né, nós temos a vista frontal, basicamente é, usam as vistas frontais, vistas laterais, às vezes, dependendo do que quer se mostrar nesse detalhe, nesse desenho, você utiliza outros tipos de vistas. Aqui nós temos o padrão da medição, a altura que fica lá no rural, as hastes de aterramento, aí tem haste tipo cantoneira e por aí vai, né? Então, esses desenhos aqui, essa infinidade de desenhos aqui são os padrões. Esse aqui é a Bíblia da rede de baixa tensão aqui, né? Então, tudo que é procedimento de rede é um padrão, é na forma de um desenho, é na forma, né, do que vai ser montado na realidade, é na forma de um cálculo. Às vezes, para esse cálculo ele não ficar para o projetista, né, muito mecânico, o que que o pessoal faz? Já elabora uma tabela baseada nos cálculos, né, e já expõe, igual que vocês estão vendo aqui a tabela aqui, ó, das categorias, né? Temos as categorias monofásico, bifásico e trifásico, assim como eu comentei ontem, né, na nossa outra aula de dúvidas, né? Essas categorias aqui, quando você tem a tensão do secundário e o 110, por exemplo, né? Nós vimos que é economicamente viável eu colocar a tensão fase-fase, né, no secundário, porque o de 110 ele vai ser, né, fase-fase 220 volts, as três fases vai dar 380. É só a gente fazer a multiplicação por raiz quadrada de 3, né? Então, nessas localidades, lembra que eu falei ontem aí, ó, nós vamos ter só a categoria bifásica e trifásica. Agora, onde a tensão fase neutro, né, no lado estrela aqui, ó, para esse lado, está em triângulo, né, no sistema elétrico, porque ele é dedicado só a transporte de energia. Aqui é dedicado, né, depois que fez a conversão para o nível de tensão, né, entre aspas, usável pelo cliente, aí sim né, você tem outra configuração, né, a configuração estrela aqui. Então, nesse caso, o monofásico, ele é vantajoso porque é 220 volts, né? Diminui a bitola, consequentemente, vai diminuir a capacidade de corrente menor, né? Por isso que diminui a bitola, diminui as proteções do disjuntor, ou seja, o orçamento ele vai ser mais enxuto. Ok. Então, como a gente fez esse recordar é viver aí na parte, né, de eficiência e de planejamento, então esses cálculos aqui, né, essas fórmulas aqui, elas não brotaram do nada. Elas são parte, né, do estudo da empresa de pesquisa energética, né, e ela foi desenhada justamente para você monetizar o faturamento de energia dos clientes aí, né? Igual a gente conversou nas primeiras aulas aí, né, os clientes, né, a tarifa hora sazonal verde, a tarifa hora sazonal azul e por aí vai, né? Tem a tarifa branca, tem os períodos de ponta, fora de ponta e a lógica intrínseca, né? A lógica envolvida, né, nesses períodos, né? O fora de ponta aí, você tem é, o consumo de energia, né? Ele é estável já no período de ponta, o consumo de energia, tanto do residencial, do comercial, do industrial, ele é maior, né? Então, você não pode ter uma aplicação de um tipo apenas de tarifa para todos os clientes. Você tem que projetar, né, tarifas diferenciadas para justamente, né, clientes que consomem mais e usam pacotes maiores de energia, eles têm que ter uma infraestrutura maior, né, dedicadas apenas para aquele cliente. Então, essa tarifa ela tem que se adequar a esse tipo, né, de carga dedicada, né, esse tempo que essa carga ela vai ficar o quê? Disponível para aquele cliente, né? Porque, querendo ou não, né, no final das contas, é um negócio, né?
A geradora de energia, ela é um CNPJ, né? Você também, né? Você como uma pessoa física, você busca o quê? Otimizar, né? É, é como se diz, consumir o mínimo possível, dentro de um padrão de vida aí. Você consome o mínimo possível e tenta, né, economizar ao máximo. Do mesmo jeito, né, as empresas fazem. Então, baseado nessa fórmula padrão aqui desses estudos, né, daí a primeira tarefa, né, que a gente hoje está passando um pente fino aqui, já deixei até já calculado aqui algumas aqui, né, de tarefas anteriores, né? Então, esse é o exemplo aqui, ó, da utilização da fórmula. Então, a lógica, né, é você utilizar ela, né, aqui no caso do exercício, para você internalizar esses conhecimentos, é você utilizar de hora em hora, né? Então, esse analisador de energia, que é a folha do segundo, né, do segundo exercício, ela foi retirada aí, né, do analisador de energia que foi colocado para fazer essa análise dos parâmetros de potência ativa, potência reativa, né, potência aparente, os fatores de potência para cada, né, lembra lá que eu falei, né, a cada um quarto de hora, o medidor de energia ele faz essa ferição. Então, a cada esse um quarto de hora, ele pega a média, é geralmente a média aritmética ali, dentro da hora, né? A média aritmética, aritmética entre as quatro, e daí ele plota o resultado, né? Então, ele vai sair lá no analisador de energia. Então, o padrão dessa fórmula, ele é simples. Então, ele depende do que está setado aqui, né? O que foi padrão da ANEL, né, que é o de 0,92, fator de potência, né, o mais otimizado aí, e depende da demanda, né, da potência ativa que foi colhida naquela primeira hora aqui, né, dentre as quatro coletas que eu falei, né, que o medidor naturalmente ele faz, né. Então foi o quê? Foi de 300 quilowatts, né. Então de 300 quilowatts, o cálculo ele baseia na comparação entre o fator de potência que eu preciso, né, que eu preciso atingir, né, visto que não só o cliente ele gera um fator de potência quanto mais máquinas elétricas ele tem, né, em modo motor, ele vai gerando fatores de potência aí, né, na pior das hipóteses, mais próximo de zero. Então, faz essa comparação entre o fator de potência que a ANEL precisa e o fator de potência que foi colhido no momento, né, que o analisador de energia fez, que no caso aqui, ó, do primeiro exemplo, é de 0,45. Então, você fazendo a multiplicação, né, multiplicação 300 vezes 0,92 dividido por 0,45, deu que os 613 quilowatt-horas, ou quilowatt, desculpa, que é a demanda aqui. E o faturamento, né? O faturamento ele funciona nessa mesma lógica, né? A demanda do horário em que você está fazendo essa coleta, você não, né? No caso, o analisador de energia está fazendo e você está simulando os cálculos, né? É, a fórmula também do mesmo jeito, ela faz a comparação entre o fator de potência o alvo, né, o que quer se atingir, e o fator de potência que foi colhido naquele momento, né, das quatro coletas aí, né. Então, e também a tarifa, né, já que aqui é um período fora de ponta, né, lembrando aqui, ó, vocês não podem esquecer, isso aqui é a chave, principalmente para vocês fazerem, né, o segundo exercício aqui, né. Então, você tem que verificar a tarifa, né? Ou seja, a quantidade de quilowatt-horas, lembrando, ó, a aula extra que eu ministrei ontem aqui, ó. Olha que a tarifa para esse cliente aqui, ó.
Ó, 53 centavos e as outras casas decimais, os encargos sociais, ó. Do mesmo jeito, para esse cliente, para essa modalidade que ele escolheu, né, que ele não explicitou aqui, mas ele escolheu ou hora sazonal azul, hora sazonal verde, ou tarifa branca, né? E aí depende, né? Aqui foi arbitrado aqui a quantidade, né, de quilowatt-horas, o valor, né, que é 4 centavos, e as outras casas decimais são os encargos, né, relacionados aí. E a tarifa na ponta, né? Aí lembra que na ponta, que é o período de 3 horas em que o cliente, né, todos os clientes, né, o industrial, comercial, residencial, solicitam as cargas do sistema elétrico de potência, né? Por isso que o quilowatt-hora aqui, ele tem um valor maior, né? Então, ó, daqui, ó, até esse período vai ser essa tarifa aqui, ó. Olha, 0,04 centavos, né? E outras casas decimais aqui. Já nesse período aqui, ó, das 18 até as 21, vocês vão utilizar essa tarifa, ó. Olha, de 0,07, ó. Por quilowatt, isso aqui tá dividindo, né? Então é por quilowatt-hora, cada quilowatt-hora, né, consumido você cobra, né, dentro dessa modalidade tarifária aqui. Então, beleza. Então, aqui, ó, deu no exemplo aqui, né, fazendo o cálculo, né, já com a tarifa no período fora de ponta aqui, ó, deu R$ 14,00, né, e 80 centavos. Esse aqui, até um aluno perguntou aí, reforçando, esse dado aqui, no caso aqui, ele é irrelevante. Ele tá à toa aqui. Até um aluno perguntou, professor, né, o Atarrel, né, é R$ 14,80 ou 18,74? É esse valor aqui. Então, esse valor, né, ele vai ser consumido, ele vai ser acumulado aqui, né, ó, 14,80. Aqui, ó, na segunda tarefa, né, lembrando que vocês vão colocar os cálculos aqui, ó, fazer esse mesmo cálculo, só que para o Excel. E daí, ó, cada ó, na segunda hora aqui, ó, olhando os 380 ó, quilowatts, o fator de potência deu 0,45 novamente, ó, deu uma potência ativa de 777 quilowatts. O faturamento, aí esse sim, ó, na verdade, quem fez o documento aqui deveria ter apagado esse. Esse 18,74 é o do segundo período aqui, ó. R$ 18,74. Ah, professor, entendi. Então o consumo aqui vai ser acumulado o quê? 18,74. Então, ó, professor, mas essa conta de energia não vai ficar caro. Se isso é análise de um dia, isso daqui é para vocês verem os efeitos, né, que a não correção do fator de potência, esses valores aqui, eles vão ser acumulados no mês, e eles vão fazer parte da composição da tarifa de ultrapassagem, né? Então, ultrapassagem não, desculpa, né, da não correção de fator de potência. Então, vamos supor, estou chutando um valor aleatório aqui. Vamos supor que a conta, se a Nossa Senhora das Instalações Elétricas ajudar, né, fizer a correção de fator de potência, ele utilizar dentro do contrato de demanda, se tudo der certo, ele só vai pagar R$ 10.000. Agora, se ele não fizer a correção do fator de potência, a cada não correção aqui, ó, já pensou aí dentro dos os 4 quartos, 1/4 de hora aqui, né? A média aritmética. Imagina, ó, a cada fator de potência próximo de zero aqui, abaixo do 0,92, que é o fator de potência alvo, você vai acumulando aqui, ó. Aí pensa, ó, R$ 14,80. Ó, isso só na primeira hora, né? Que vai pagar mais dos R$ 10.000, né? Que já está no contrato de demanda, ó, 18,74. Aí vamos supor que aqui dá uns 10, não, se é 0,33, sei lá, vai dar uns R$ 20 e pouco. E por aí vai, né?
ele só vai começar a desaparecer, só vai começar a zerar quando, aqui houve correção do fator de potência. Aqui um banco de capacitor ele foi aplicado. E aqui, ó, no exemplo, é justamente aqui, ó, a sétima, entre a sétima, mais conhecida aí como a oitava hora aqui, ó. 530, o fator de potência-alvo, o que foi coletado pelo analisador de energia, que é o 0,93, ó, deu, né, nessa hora aqui, ó, deu 524 watts, quilowatts, né, de potência ativa aqui. E o faturamento aqui, ó, por esse valor aqui, ó, por que que ele tem essa abstração matemática aqui? Por que que ele tem esse formato aqui? Porque na hora aqui, ó, quanto mais próximo de 0,92 aqui, vocês concordam que o número dividido por ele mesmo vai dar 1, né? Então aqui, ó, 1 menos 1 geralmente dá 0. Então toda a multiplicação aqui é associada aqui dentro dessa fórmula aqui, ele vai, na melhor das hipóteses, vai zerar o cálculo ou vai dar um número negativo aqui, ó. Aí por isso que tem no exemplo falando aqui, ó, os valores negativos não são considerados. Então, nessa hora aqui, ó, em que houve uma correção do fator de potência, esse cliente aqui, ele não pagou tarifa por não correção, porque ele corrigiu. Então, se ele fizer isso durante, né, vamos supor que foi igual no exercício no último exercício aqui, se ele faz essa conta, lembra que é no mínimo, o faturamento é no mínimo 22 dias consecutivos do mês e no máximo 33 dias, né? Não pode faturar menos que 22 e nem mais que 33, né? Então, se ele fizer tudo certo, né, em todos os períodos aqui, em todas as horas do dia aqui, nos 30 dias, né? Ele não vai pagar a tarifa por não correção do fator de potência, porque ele está corrigindo aqui e a modalidade tarifária aqui, ela vai zerar, ó, igual aconteceu aqui, ó. Essa aqui é a lógica da abstração aqui, ó. E, e isso tem que ser observado principalmente no período aqui, ó, de ponta, em que há solicitação maior de energia. Então, vocês vão fazer para cada uma dessas, né, das horas aqui. E no segundo exercício, o que que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar essas mesmas fórmulas, só que aqui para o Excel, né? Aí por exemplo, no cálculo, ó, eu coloquei o valor aqui bruto, né? Mas o ideal é que vocês automatizem, coloquem essa fórmula aqui, ó, do faturamento nessas células e depois vocês fazem o que? O somatório. Por isso que lá na fórmula tem esse sigma aqui, ó. Vai dar da hora 1, né? Da primeira hora até a enésima hora, que no caso é a 24ª aqui, né? Deixa eu ver o que mais. Então, como se diz, o pente fino nessa atividade já está na atividade 1, né? Tá ok. Na atividade 2 é a mesma coisa da 1, só que vocês vão automatizar. E aqui, né, no caso, nessa célula aqui, vocês vão poder vislumbrar o total que vai ser pago, né, principalmente por esse período de não correção de fator de potência, ó, vocês vão ver que vai dar uma acumulada aí. Eu não lembro aqui de cabeça, eu tô com a. Eu não vou falar, né? Porque senão como se diz, vai dar spoiler para vocês aí. Mas vai dar um valor considerável. Muitas famílias pagam esse valor por mês aí de tarifa de energia, às vezes até mais, né? Aí imagine, isso aqui foi o resumo da ópera de um dia. Imagina os 30 dias aí, né? Os 33, né, que está dentro da regra lá da resolução 414, né? Imagina. E agora, né, para a gente fechar com chave de ouro, até deixei aqui que eu estava ministrando outra aula aqui, né? A terceira e última atividade, essa daqui, ó. Olha, ó.
A folha de resposta da atividade 2, né? Parte 2 aqui, ó. Então, né, a ideia é você aplicar na prática os conhecimentos, né, lá aqui do livro didático de vocês aqui, ou de eficiência, né? Vocês aplicarem na prática aqui ele. Então, a lógica, eu já deixei até já escrito aqui para ficar fácil da gente fazer o resumo aqui, né? Então, o fator de potencial que a ANEL, né, recomenda é o 0,92. Então, você tem a forma básica, que é a fórmula clássica, para você achar a potência reativa, né? E para você proceder com a correção do fator de potência aí, né? Tá certo que antigamente só tinha o banco de correção apenas nas geradoras de energia, nas subestações, ele era dinâmico. Nos clientes, por muito tempo, houve a aplicação de bancos de correção estático. Você pega um valor específico, mas esse banco estático, ele só vale quando você faz um processo chamado de reprogramação de carga. Essa reprogramação de carga, nos períodos aí do dia, né? Você, dependendo da modalidade aí, do que essa indústria ela produz, você faz um acordo lá com o pessoal que está no plantão, né? De tal hora até tal hora, eu vou utilizar as máquinas um, 2 e a 3, e o restante, até a máquina 17, eu não vou utilizar. Porque senão, o que que vai acontecer? Muita indução, né? Muita máquina indutiva aplicada no sistema, e aí o banco de capacitor, como ele é estático, ele só comporta o que? A correção de fator de potência de uma quantidade X de máquinas. Agora, quando ele é dinâmico, ele fica online, né, o tempo inteiro analisando. Aí existem empresas, pelo menos existem algumas aqui em Goiânia, né, que fazem, por exemplo, na organização Jaime Câmara, o pessoal faz isso, JC Distribuição, tem vários clientes em que eles fazem essa vigilância online, né, esse banco, ele, dependendo das máquinas que você independente, né? Se você, eu preciso urgente agora, né? Imprimir, não sei quantos mil jornais lá. O jornal daqui, por exemplo, ele é impresso na organização Jaime Câmara. Eles pegam um serviço também de lojas, né? Tipo Casa Bahia, os folhetos promocionais, né? Então, não, eu preciso imprimir no 12, eu preciso imprimir muitos, mas eu tenho um banco de capacitor, né? Eu faço uma correção dinâmica, né? Dependendo da carga. Então, tá suave, tá tranquilo. Se ela é dinâmica, ela vai se adequar àquelas cargas, e daí eu não vou precisar fazer uma criar, né, um cronograma aí de tal hora até tal hora, essas máquinas vão funcionar. Agora voltando aqui à fórmula básica aqui, né? Então os primeiros, já tem spoiler aí, ó. Como se diz, quem assistiu, assistiu, né? Então, ó, como, né, como que é a didática? Você vai identificar aqui, né? Isso aqui é o princípio para você fazer a estratégia aqui num banco de capacitor estático, né? Aí é lógico, né? O algoritmo aí, ele vai aplicar isso em tempo real, né? E daí a quantidade de capacitores que ele tem lá nas configurações, né? Ou em série, em paralelo, dependendo do dimensionamento, ele vai fazer essa aplicação, né, online. Então, a estratégia é você pegar o fator de potência mais próximo de zero, que no caso aqui eu já deixei já grifado aqui, é o 0,33, e o maior mais próximo de 0,92, né? Igual eu fui fazendo aqui, fui mostrando aqui os cálculos, né? Da tarifa, quando eu não faço correção de fator de potência, o que que acontece?
existe tarifa fora a do contrato de demanda. Agora, quando eu faço a correção, não há o que? É tarifação, ou seja, eu fiz o dever de casa. Então, você pega o maior mais próximo do 7 aqui, do 0,92, né? Que no caso é o 83. Se você fizer isso, os outros abaixo dele aqui, ó, em tese, você consegue fazer a correção do fator de potência. Se eu fiz para o maior, ó, para o 0,80, para o 0,82, para o 0,81, eu consigo fazer. A mesma lógica se aplica aos outros. Se eu conseguir o 0,33, né, eu vou conseguir para o 0,45, 0,56 e por aí vai, né? Beleza. Então, o que que você faz? Você identifica o maior, que no caso é esse daqui, ó, o 0,83, e o menor foi o 0,33. Você faz a inspeção visual. É lógico que o banco de capacitor dinâmico, ele vai fazer o quê? Ele através da análise do analisador de energia dinâmico que fica instalado, né? Ele faz essa análise online, né, na massa de dados e faz essa aplicação, né, em tempo real. Agora, o próximo passo aqui, ó. Isso aqui já, como se diz, já é de presente, já está respondido aí para vocês, ó. Então, ó, identificando, né, o fator de potência maior e o menor que deve ser corrigido, e aí, consequentemente, os outros abaixo deles vão ser, né, também. Aqui, ó. Vamos encontrar o que? A potência ativa dele, ó. Só olhar na tabela, ó. Qual que é a potência ativa, né? Relembrando aqui, ó. Você tem a potência ativa, que realiza trabalho, a aparente, que vai funcionar aqui como a hipotenusa do triângulo retângulo, e você tem a reativa, que é o cateto oposto ao ângulo aqui. E o objetivo é fazer com que essa hipotenusa fique igual o que o vetor aqui, né, fique igual o da potência ativa, né? Ou seja, se eles ficarem igual, quer dizer que toda a energia criada para o equipamento funcionar foi o que foi criada para realizar trabalho, ou seja, ele não perdeu nada, né? Não foi dissipado nada, os barramentos não aqueceram, não sobreaqueceram, né? Ele transportou a energia, né? Ou seja, o condutor, o nome dele, né, foi honrado, né? Ou seja, ele conduziu a energia para que o equipamento pudesse dissipar, né, consumir ela, e não, né, a energia ser consumida ao longo do barramento, ao longo dos cabeamentos aqui. Então você identifica aqui, ó, 150 quilowatts, a potência reativa relacionada, é só você ver aqui, ó, colher na tabela aqui, isso o banco de capacitor dinâmico faz isso em tempo real, né? 430 kW ampere reativo, ou kilovolt, né? Ampere reativo. Agora, para o maior aqui, o mais próximo de 0,92, do mesmo jeito, ó. A potência ativa está nessa linha aqui, ó, 1950 kW. A reativa foi colhida aqui, ó, 1.300 kV ampere reativo. Agora, esse daqui, né, não vou fazer, né, porque senão vai, como se diz, toda a tarefa vai estar pronta aí para vocês. Mas agora vocês entenderam, ó, para o fator de potência de 0,33, eu vou ter aqui a potência aparência de que é só utilizar, né, o teorema aí de Pitágoras, a raiz quadrada, né, da soma dos quadrados do que? Da potência ativa e da potência reativa. Você vai fazer os dois aqui. E esse daqui eu já deixei pronto, né? Porque ele. Não é essa calculadora que a gente vai precisar, não. A gente vai precisar da outra aqui. Como se diz, o maior problema é a gente poder. Às vezes a gente não peca, não é pela física, a gente peca é pela parte matemática aí, né? Então eu já deixei esse desenho aqui de propósito aqui,
você tem o ângulo lá do triângulo retângulo para você fazer a correção do fator de potência, né? Lembra que eu falei agora há pouco? O objetivo é fazer a hipotenusa ficar igual o cateto adjacente aqui do ângulo. Então, ó, quanto maior for esse arco aqui, ó, esse segmento aqui, que se você esticar ele, ele vai virar um segmento de reta aqui, né? Então, quanto maior for o ângulo aqui, maior vai ser o segmento de reta. Então, se eu for aumentando ele aqui, aqui é 90 graus, né? Se eu for aumentando aqui, a potência aparente, ela vai continuar aumentando, mas para isso ocorrer, o que que vai acontecer? A potência ativa que realiza trabalho, ela vai diminuir. E a potência reativa, ela vai aumentar cada vez mais. Isso é ruim. Isso é ruim por quê? Porque os barramentos, né? Ocorrendo, os barramentos, com certeza, eles estão aquecendo, está havendo o processo de indução, né? Vamos supor, de um barramento para o outro, de uma linha, sei lá, de transmissão para outra. No caso aqui, como é dentro de uma unidade consumidora de um cliente, né, de um cabeamento para outro, mesmo às vezes ele ocorre do cabeamento para um leito de cabos aí, uma eletrocalha, né? Então, ó, como que você vai colher esses dados aqui, ó? Para o fator de potência de 0,33, o que que você vai utilizar, né? A calculadora, você liga aqui, ela está setada aqui, ó, para ângulos aqui, ó, o 1. Por isso que aparece aqui o DEG, ó, que é o grau, né? Vai utilizar a segunda função, né? Arco, que é para você tirar o quê? Do valor do arco aqui, você descobrir o ângulo. E faz sentido esse ângulo ter dado, ó, 70,73 graus aí, né? Porque a potência ativa vai ser o quê? Bem pequena. E vai ter o quê? Muita energia reativa nos barramentos, muito harmônico, né? Harmônicos ímpares, principalmente os de terceira ordem. Então, arco cosseno ó, de 0,33 deu aqui, ó, 70,73 graus. Beleza. Então, né, com o comprimento do arco aqui, né, o pessoal chama em radianos, né, lá na matemática, você tem o ângulo relacionado aqui. Ou seja, esse fator de potência realmente ele é ruim, né? O ideal, ó, o que já estava resolvido aqui na folha de vocês, é você ter um ângulo pequeno aqui, ó, um ângulo de 23,7 graus, né? 0,7, né? Você com um ângulo pequeno, o que que acontece? Você está muito, ou seja, a potência reativa ela é muito pequena aqui, mas em compensação, a potência ativa ela é alta, ou seja, todos os pacotes de energia que são entregues para esse cliente estão sendo utilizados para realizar trabalho, né? Para mover as máquinas aí e eles, né, fazerem dependendo do processo de produção que eles têm lá. Então, vamos fazer novamente aqui, né? Agora para o de 0,83, né? Então, arco, se apertar direto aqui, vai dar cosseno, né? Aí é em ângulo. Mas é arco, cosseno de zero. Você pode pôr ou ponto 33 ou 0,83. A calculadora e o algoritmo dela vai aceitar do mesmo jeito. Olha, deu um ângulo de 33,90 graus aqui, né? Ou seja, como ele está mais próximo do alvo, né, do 0,92, né? Com certeza a tarifa aqui vai ser até menor, ó. Cadê o 0,93? Ou 0,83 aqui, ó. Na hora que vocês calcularem aí, né? Eu não vou calcular para deixar vocês fazerem um exercício, né? Para entender aí. Mas você pode ter certeza, ó, quando você fizer o cálculo aqui, ó, a tarifa de consumo aqui vai dar baixo, porque o ângulo
o ângulo ele é menor, ou seja, ele é próximo do ângulo ideal para o fator de potência de 0,92. Agora, esse item 6, né, vocês vão ter que fazer a conclusão aí, depois de fazer o cálculo aí, ó, para o 0,83 e aplicar o cálculo aqui, do mesmo jeito aqui, ó. Já deixei pronto aqui, ó, 0,33, e vocês vão utilizar a fórmula aqui, ó. Vão colher no, vocês vão colher aqui, ó, a potência ativa, a fórmula não é potência ativa multiplicado pela tangente, ó, do ângulo do que você quer corrigir, né? Do fator de potência que você quer corrigir. E lembre, né, que a correção, né, no banco dinâmico, ele vai fazer isso em tempo real para todos aqui. A gente está fazendo só do maior valor próximo de 0,92 e o menor valor, né, mais próximo de zero aqui. Mas o banco de correção dinâmico, ele faz isso para todos os valores online, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Para justamente garantir que essa correção está sendo feita e comparar os valores, né, com a concessionária de energia local. Então, ó, 70 graus, né? É a tangente do ângulo que você quer corrigir, menos a tangente, né, do que do ângulo alvo, né, do fator de potência, ou seja, do que é corrigido menos o que você tem, né, o alvo que você tem que corrigir. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, deu uma potência reativa aqui, ó, de 365 é, quilo, é, kilovolt ampere reativo. Então, ela sendo corrigida, né, ou seja, quando ela estava em um ângulo de 70 graus aqui, né, com o fator de potência menor aqui, o 0,33, né, essa potência reativa, ela tinha um valor muito alto aqui, ó. Lembra que eu deixei grifado aqui, ó, só para vocês entenderem aqui, ó, quando não há correção do fator de potência, olha que a potência reativa aqui, ela é indutiva, né? Porque eu só tenho que a máquina acoplada no sistema elétrico, né? Então, olha o valor aqui, ó, deu 1.000, igual aquele meme. Olha aqui, ó, olha a luz, né? Olha, 1.300 kilovolt-ampere, né? É reativo. Olha só, depois de eu fazer, né, a correção do fator de potência, ó, foi para 365, ó, diminuição considerável. Ou seja, você diminuiu esse daqui, com certeza a potência ativa ela vai o quê? Vai aumentar o patamar, ou seja, as máquinas, né, acopladas vão realizar o quê? O trabalho que ela devido, né, o trabalho que elas têm que fazer. Ah, agora esse daqui, ó, como se diz, é o último exercício aqui para fechar. Lembra que eu mostrei para você em aula anterior aqui, ó, tem essa fórmula aqui para você fazer esse estudo de viabilidade econômica, para ver se é vantajoso, né, eu trocar. De cara, né, você já percebe que sim, né, porque essa lâmpada fluorescente ela tem 52 watts de potência, né, imagine ela sendo utilizada, olha, 9 horas por dia, ó, que o cronograma aqui, ó, a, eles chamam de a programação de carga, né, de funcionamento dessas cargas aqui, né. Olha, 9 horas por dia, 22 dias, né, no mês, né. Então eles estão considerando os dias úteis aí, né. Então você tem aqui, ó, na planta baixa, aqui nesse croquis aqui, ó, todas as lâmpadas aplicadas aqui, o normal, né, o que foi encontrado, né, na Tambari aqui, ó, na fábrica de 52 watts. Então você vai fazer essa análise econômica. Lembrando aqui, eu já até deixei escrito aqui, ó. Lembra que eu falei que a concessionária local aí de energia, ela usa o que? O algoritmo, né?
Ó, lembra que eu mostrei aqui, ó, o consumo de energia nos meses aqui, ó. Aí no caso do exercício que eu mostrei ontem, ó, 1.212. Então, é nesse formato aqui, ó, quilowatt-horas, é porque você pega as potências, né, no período, né, nas horas do dia em que esse equipamento está funcionando e na quantidade de dias que ele funciona no mês para gerar a fatura, né? Isso quando eu considero, né, um consumidor aí comum, né? Quando eu tenho um consumidor que tem um contrato de demanda, já tem um valor fixo do contrato de demanda, né? Igual eu dei o exemplo aí anteriormente, né? Os R$ 10.000, mas, igual aqui, tá na tela aqui, né? Os valores, caso eu não faça correção de fator de potência, caso eu ultrapasse o valor lá da demanda que eu contratei no mês, eu falo que eu tenho um transformador de 500 kV e eu falo que não, eu vou utilizar só 50%, né? A potência aí, a metade da potência. E aí eu meto o louco lá e utilizo, né? Sei lá, 80%, 90%. Isso vai gerar um valor a mais dos 10.000 também, né, do contrato lá de demanda lá. Então já deixei o exemplo pronto aqui, né? Então você tem a potência, né? Aqui é o algoritmo, deixar aqui ó, a potência, que é 52 watts, a quantidade de luminárias, né? Se você fizer a conta aqui, né? A fila aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 vezes 9, né? Aí dá 54. Vai funcionar o quê? 9 horas por dia. Tá escrito aqui, é um dado do exercício. E vai funcionar quantos dias? 22 dias no mês. Então, para as lâmpadas fluorescentes, deu o quê? Um consumo de energia de 555 quilowatts, né? 555,98 kWh, né? Daí vocês vão fazer esse mesmo cálculo para a lâmpada de LED e quando, né, chegar no item 3 aqui, você vai o quê? Apurar o custo, né? Já que você já apurou o que é o consumo de energia mensal, a simulação para as lâmpadas fluorescentes, para as lâmpadas de LED e, e relacionada à tarifa praticada aqui, ó, lembrando aí, ó, de ontem, ó, a tarifa praticada para esse exemplo que eu dei aqui, ó, foi ó, de 53 centavos. Vamos esquecer aqui a bandeira vermelha, a iluminação pública. Vamos focar só na tarifa. Aí tem a tarifa, que é 53 centavos, geralmente, e os encargos, né? Beleza. Com esse cálculo aqui, né, eu geralmente é melhor não calcular mais aqui, porque eu já expliquei já muita coisa para vocês. Então vocês vão ver o custo para a lâmpada fluorescente. Ah, professor, faz só um cálculo aí, professor, vai. Diz que sim, não seja mal. É melhor não, pessoal. É só você pegar esse valor aqui, ó, 555,98, né? Para o fluorescente, multiplicar pela tarifa praticada aqui, ó. No caso, esse é o valor referente para 1 kWh. Do mesmo jeito que eu mostrei aqui, ó, 1 kWh, né, de consumo aqui, ó, para esse cliente vale 53 centavos, né? Já 1 kW, cada quilowatt-hora para a tarifa vermelha vale o quê? Ó, 2 centavos, quase 3 centavos aqui, né? E o iluminação pública, nós vimos que ele é rateado dentro do circuito da quantidade de consumidores que tem lá na região. Então, você fazendo essa multiplicação aqui, você vai encontrar o custo mensal para essa luminária. Não, professor, larga de ser chato e faz aí, tá bom? Só para a gente fechar com chave de ouro aqui. Então, ó, já tem um consumo aqui, ó, já que está na tela aí, né, professor? Põe na tela aí. 555, ó, 0,98, aí, ó, vezes.
Tarifa é quanto? Ó, 0,72 centavos. Com certeza essa outra casa decimal é algum encargo aí. Aí, ó, deu o quê, ó? 400, né? Ó, isso é por mês, ó, mensal, ó. R$ 401,97. Daí vocês vão fazer para a lâmpada de LED, né? Vão colocar aqui na tabela, né? Quantidade de lâmpadas aqui, porque aí esse relatório, né? O seu cliente, você vai entregar para o seu cliente. Ele vai ver os dados, né? A massa de dados aí que foi analisada aí, as potências, né? O tempo, quantidade de dias, consumos. E daí você vai fazer, responder a pergunta que não quer calar, né? Compensa eu trocar aí, né, o fluorescente, as lâmpadas fluorescentes que já estão, né, no local por lâmpadas de LED, né? A princípio, parece que sim, né? Que a potência é maior, já que elas vão funcionar no mesmo regime, né? As 9 horas, os 22 dias, beleza? Então tá, pessoal. E já, como se diz, o pente fino já foi. A gente passou um pente fino já bem. Ele foi suficiente aqui. Mais alguma pergunta aí, Edmilson, Berg? Então, eu já fiz aqui a, o resumo aqui, né, das 3 atividades, né? E daí eu fico no aguardo aí para vocês entregarem o quanto antes eu vou fazer a correção, né? Já que são 11 turmas, né? Então, correm aí, pessoal. Por favor, e corram, né? E quanto mais rápido vocês entregarem a atividade, mais rápido vocês vão passar nessa disciplina e vão poder ir para a próxima aí, né? Provavelmente, eu não sei se vai ser com o mesmo professor, né? Com o Patrick, né? Façam o quanto antes aí, que o professor Patrick, ele é bravo, viu? Ele tá me olhando aqui agora ali, falando. Libera esses alunos aí logo, Pablo. Libera aí. Beleza. Fiquem com Deus aí, pessoal. Eu vou já encerrar aqui, ó. Falta 10 minutos aqui, né? Eu vou encerrar, já fiz aqui o resumo aí e já vou para eu deixar aqui renderizando, né? E para ficar disponível para vocês o mais rápido possível, tá ok? Fiquem com Deus. Parar aqui a gravação.